Cumprimento os irmãos e todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, estou muito contente nesta tarde, estou muito feliz, porque o Senhor tem nos proporcionado este dia maravilhoso para estarmos na presença dEle. Meus irmãos, neste momento, irei deixar para todos os ouvintes e irmãos nesta tarde uma breve reflexão que situa-se na palavra do Senhor, na palavra de Deus, a própria palavra que o próprio Espírito Santo de Deus a inspirou, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5, meus irmãos, que diz assim: respondeu ele e diz: de paz vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo o sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos os convidou para o sacrifício. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 Samuel, onde Deus, em sua infinita misericórdia e graça, ele pede para que Samuel vá até a casa de Jessé, o belemita, claramente sendo Samuel profeta, sacerdote e juiz daquela época. Samuel obedeceu a ordem do Senhor e foi até a casa de Jessé, o belemita, porque Deus tinha provido um rei para ser o substituto de Saul naquela época. Então Deus fez com que Samuel pediu para que Samuel fosse até a casa de Jessé. E ali Samuel ele partiu segundo a vontade do Senhor. Chegando à casa de Jessé, ele conversou com Jessé e pediu para que Jessé apresentasse a ele todos os filhos a que Deus tinha dito a ele que dentre os filhos de Jessé tinha provido um rei. E ali foi feito. Jessé chamou os seus filhos. Só que, meus irmãos, aconteceu algo extraordinário naquela época. Por quê? Porque Jessé tinha trago os seus filhos mais velhos, só que tinha um chamado Davi, o mancebo, o ruivo, um que estava num campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. E esse não foi chamado para aquele momento. E ali, Deus colocou ao coração de Samuel, apresentou-se perante o primeiro filho, apresentou-se o segundo, o terceiro, e Deus não viu graça. Mas sabe por que Deus não viu graça? Samuel até achou que aqueles seriam os futuros reis de Israel. Só que Deus não viu graça, sabe por quê? Porque Deus, meus irmãos, ele não vê a aparência. Deus, ele não vê o exterior. Deus, ele vê o interior. E a palavra que eu tenho para você nessa tarde é: permaneça firme. Permaneça perseverando nos caminhos do Senhor. Porque se muitos te dissem palavras que te colocaram para baixo, se muitos te dissem palavras que te humilhou, que te deixou aborrecido, entristecido, ei, não dê ouvidos à voz do inimigo, dê ouvidos somente a Deus. Ei, coloque na tua vida, na tua mente, que o teu foco, meu irmão, que o teu foco é o céu, que o teu alvo é o céu. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Deus ele não se agradou de nenhum daqueles filhos que já tinham se apresentado perante Samuel. E Samuel perguntou: Jessé, tem mais algum filho? Aí Jessé foi lá, meus irmãos, e chamou Davi, aquele que era excluído pelos seus irmãos. E ali Davi veio, e Deus viu graça, e Deus ungiu. Mas, meus irmãos, quem era Davi? Davi era um homem que era obediente à palavra de seu pai. Meus irmãos, a gente sabe, a própria Bíblia nos diz que Jessé deu uma missão a Davi. Tal missão essa era pregar a sua... por ter mandado o seu filho mais novo, Davi, levar um tecidos para os seus irmãos. Na guerra, na batalha entre Israel e os filisteus, Davi chegando lá se deparou com um grande homem, um gigante, que tal objetivo desse gigante era zombar do exército de Deus, era zombar do Deus Yeshua HaMashiach. Meus irmãos, e a história nos conta, a palavra de Deus nos conta que Davi tomou uma atitude. Ele enfrentou o leão. Meus irmãos, a palavra nos fala que Davi tomou uma atitude. Ele enfrentou aquele urso. E a palavra de Deus nos fala que Davi enfrentou aquele gigante dizendo: eu vou no nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que dentre essas vezes Davi ele saiu vitorioso. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá.
Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem faz escapar das minhas mãos, pois operando eu, quem impedirá? Se Deus está te garantindo que está operando na tua vida, se mantenha de pé, se mantenha firme, porque o Senhor, Ele sim já te deu a vitória. Então a palavra que eu tenho nessa tarde para você é: permaneça de pé, não dê ouvidos à voz do inimigo, porque Deus, Ele sim está contigo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, você e a sua família, neste dia.